Você já parou para pensar que a sua preciosa capacidade de escolher pode não passar de uma ilusão? Que o seu "eu quero ver isso" é, na verdade, uma resposta a um estímulo calculado por um engenheiro do outro lado do mundo? Pensa comigo, você acorda. A primeira coisa que toca não é a pessoa ao seu lado, não é o chão, não é a luz do dia, é o celular. E naquele instante, você não está acordando. Você está entrando em uma fila gigantesca, global, de pessoas disputando a atenção de uma máquina. O sistema te odeia. Ele não te odeia com raiva, mas com indiferença. Ele te odeia como uma mina de carvão odeia o mineiro. Você não é o cliente, você é o combustível. E combustível não pode pensar. Combustível não pode questionar. Combustível só pode queimar. E a grande piada, a piada cósmica do nosso tempo, é que te convenceram de que queimar a própria mente é entretenimento, é descanso, é se informar. Te convenceram de que ser um tosco consciente é o novo normal. Mas e se a única rebeldia possível hoje em dia for simplesmente pensar? Existe uma guerra acontecendo agora, e você nem sente os tiros. É uma guerra silenciosa, disputada no campo da sua dopamina. De um lado está você, do outro, um exército de bilionários, psicólogos, engenheiros de software e os maiores monopólios digitais que a humanidade já viu. O campo de batalha é o seu cérebro, e a arma deles é o feed infinito. Você já reparou? O ato de deslizar o dedo para cima é exatamente igual a puxar a alavanca de uma máquina caça-níquel. Foi projetado para ser assim. Você nunca sabe o que vai vir. Uma foto de um amigo, uma notícia trágica, um meme idiota, um anúncio. Essa imprevisibilidade te prende. É a mesma lógica que mantém um rato apertando um botão em uma gaiola, esperando a próxima migalha de comida. Enquanto isso, o outro pilar desse sistema, a escola, também te falhou. A escola tradicional não está ali para te tornar um ser humano pensante. Ela é um curral. O objetivo não é aprender a pensar, é passar no vestibular. A propaganda de qualquer colégio de respeito não é "formamos cidadãos críticos". O sistema educacional te prepara para ser um bom empregado, um bom cumpridor de tarefas. Alguém que segue manuais. E o que o sistema de consumo quer? Exatamente isso. Um monte de gente que não questiona, que não se autoeduca, que não desenvolve hobbies, que não tem pensamento crítico. Por quê? Porque uma pessoa que lê livros complexos, que estuda filosofia por conta própria, que aprende um instrumento, que se aprofunda em história da arte, essa pessoa é muito difícil de ser enganada, é muito difícil de ser controlada, é muito difícil de ser vendida. Você está no meio de um tiroteio existencial. De um lado, o sistema educacional que te quer medíocre e formatado. Do outro, as redes sociais que te querem viciado e burro. E no centro, a única coisa que você realmente possui, o seu tempo. Esse tempo que você gasta vendo 3, 4, 5 horas de conteúdo inútil que evapora da sua memória assim que o vídeo acaba. Esse tempo que te deixa mais ansioso, mais vazio, mais comparativo. Esse tempo que você nunca mais vai recuperar. O sistema quer que você seja medíocre. A pergunta é, você vai aceitar esse posto? Schopenhauer disse uma vez, a tarefa não é tentar ver aquilo que ninguém viu, mas pensar o que ninguém ainda pensou sobre aquilo que todo mundo vê. E o que todo mundo vê hoje? Todo mundo vê o celular. Todo mundo vê o feed. Todo mundo vê a tela. Mas poucos pensam sobre o que está por trás dela. A superficialidade é a moeda corrente. Vivemos na era do brain rot, o apodrecimento cerebral eleito a palavra do ano. É a aceitação tácita de que seu cérebro está virando um mingau, e tudo bem. É só mais um vídeo. É só mais um rolamento de tela. Schopenhauer também falava que a inteligência é uma fuga da dor. O tédio, o vazio, a angústia de existir, tudo isso é dor. E o que o celular te oferece? Um anestésico gratuito e infinito para essa dor. Em vez de sentar com o vazio e tentar entender ele ou preenchê-lo com algo que você construiu, um aprendizado, uma habilidade, você simplesmente anestesia. Você rola a tela para não ter que sentir o peso de estar vivo. A autoeducação, nesse contexto, não é sobre melhorar o currículo,
É sobre cavar um poço para encontrar água num deserto de estímulos. É sobre olhar para o abismo da sua própria ignorância e decidir construir uma ponte, tijolo por tijolo, enquanto a maioria está feliz pulando de penhasco em penhasco, achando que está voando. Então, como é que se faz? Como você compete com um algoritmo que te conhece melhor do que seus pais? Como você retoma o controle da sua vida num sistema feito para você perder o controle? A resposta é simples, mas não é fácil. O nome disso é autoeducação. É o ato de se tornar o curador da sua própria mente. Vamos traduzir isso em 3 movimentos. Não são passos mágicos. É um treino, é uma maratona, mas é a única saída da roda de ratos. Primeiro, o ato de definir. Senta, pega um papel e escreve. O que eu quero aprender em 2026? Pode ser qualquer coisa. Um idioma. Tocar violão. Entender de verdade como funciona a economia. Não importa se isso que você for fazer não der dinheiro. Esquece o utilitarismo. A vida não é só produzir. Você não é uma máquina de fazer dinheiro. Você é um ser humano. E fomos feitos para criar. Se você só faz o que dá retorno financeiro, você já está morto. Só não foi enterrado. Defina seus interesses. Segundo, a curadoria armada. Hoje você tem uma ferramenta que nenhuma geração anterior teve, a inteligência artificial. Mas você usa ela para quê? Para criar fotos bobas? Para resumir texto que você nem vai ler? Para com isso. Use a porcaria da ferramenta para construir. Use o ChatGPT para criar um plano de estudos de 6 meses para aprender inglês do zero, com metas semanais, usando recursos gratuitos como música, filmes e aplicativos. Use a tecnologia para te libertar. Faça uma curadoria do que vai entrar no seu cérebro. Você não é uma lata de lixo. Pare de deixar qualquer um despejar conteúdo aí dentro. Terceiro, a prioridade inegociável. O sistema é feito para você ficar viciado. Se você não definir um horário sagrado para o seu próprio crescimento, o algoritmo vai roubar esse horário. Você precisa criar uma rotina. Todas as noites eu estudo inglês. E ponto final. Não é quando der vontade. É todo santo dia. Religiosamente. Vai ser chato no começo? Vai. Seu cérebro vai pedir o atalho fácil. O vídeo de 15 segundos. Mas você precisa se sentar na cadeira e fazer. Você precisa se sentir dono do seu destino. Lembre-se, ninguém vai fazer isso por você. O sistema educacional não fez. As redes sociais não vão fazer. Se você não tomar as rédeas, você vai passar a vida inteira sendo um espectador da própria existência, um medíocre, vendo a vida dos outros pela tela enquanto a sua escorre pelo ralo. Então, eu vou terminar com uma pergunta. E ela não é para ser respondida nos comentários, mas no silêncio do seu quarto, quando você desligar esse vídeo. O sistema, a máquina, o algoritmo, eles não se importam se você vai sofrer. Eles só se importam se você vai continuar consumindo. A única coisa que pode quebrar essa corrente é a sua capacidade de aprender por conta própria. De sentar numa cadeira vazia com um livro aberto, ou um instrumento no colo e enfrentar a dificuldade de construir algo dentro de você. A única rebeldia que resta, o único ato de verdadeira liberdade em um mundo de estúpidos é se recusar a ser um deles. A pergunta que fica não é o que você quer ter, mas sim, depois de tanto ruído, depois de tanta distração, depois de tanto tempo perdido, o que ainda resta de você quando sobra apenas o silêncio.